Isso. Então, hoje, no estudo do livro Céu e Inferno, nós vamos continuar com o assunto dos espíritos felizes, né? Nós estamos ainda comentando o depoimento do espírito Sansão. Fazendo aqui uma introdução rápida do contexto de entendimento que o Espiritismo nos dá sobre felicidade, há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Bem-aventurados os aflitos, aonde tem um item que se intitula assim: a felicidade não é deste mundo. Mas aí os espíritos analisam que a felicidade que não é deste mundo é aquela que é alvo do conceito do mundo materialista, que é a felicidade da satisfação das necessidades e dos gozos materiais, aonde a Terra sendo um mundo de provas e expiações, esse tipo de felicidade é sempre alvo de vicissitudes, de mudanças, de descontrole. E as pessoas que projetam os seus anseios de felicidade nisso, mais cedo ou mais tarde se frustram. Mas a felicidade que a espiritualidade elevada nos convida, ela é bem diferente, porque ela não depende e não visa a satisfação das coisas puramente materiais. Na visão espírita, como nós temos aqui estudado, a felicidade ela se baseia primordialmente, a princípio, numa consciência em paz, de dever cumprido, e depois na posse do indispensável. E é diante disso que a gente está vendo esse depoimento. Hoje nós vamos continuar a analisar o depoimento do espírito Sansão. E a introdução que sempre extraímos, boa noite, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 122. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar do infinito amor. Todavia será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Então vamos analisar aí essas várias propostas que Emmanuel traz aí no capítulo 122 do livro Palavras de Vida Eterna. Então ele começa dizendo a nós um fato importantíssimo, que é alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Então, por trás disso, o que nós podemos extrair? Todas as pessoas que estabelecem convicções religiosas puramente em formalismos ou em obediência a determinados ritos ocultos, sem que esteja havendo uma mudança, uma melhora de atitude, de comportamento moral, são candidatas ao fanatismo na fé. E Emmanuel aqui continua ainda trazendo importantes dados. Aí ele diz: mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Vejam que dado precioso aqui. Ele está dizendo assim: se você tiver fé em Deus, nos valores transcendentes da vida, e for uma pessoa que trabalha a bondade em você, mas você não estiver se esforçando na aquisição do conhecimento edificante, a sua fé ainda será frágil, será sem alicerce. É por isso que o Espiritismo associa muito o esforço do conhecimento com a vivência. Não só adquirir conhecimento e não só esforçar-se por vivenciar
sem estar permanentemente estudando e aprendendo mais. Então, na doutrina espírita, no conceito renovado de fé, nós aprendemos que, olha, mesmo que você esteja estabelecendo seguranças na realidade transcendental da vida, e esteja sendo uma pessoa que se esforça por ser melhor, estude, conheça mais a realidade do mundo espiritual. Procure saber as bases firmes em que você alicerça a sua fé e a sua prática do bem, para não cair em rebordosas ou em desvios e quedas espirituais ou morais mais adiante. E isso é, sobretudo, imprescindível no mundo de provas e expiações, no planeta atrasado como é a Terra onde nós nos encontramos, exatamente porque, não poucas vezes, as pessoas que estabeleceram na bondade, na caridade, as suas convicções religiosas, mas não procuraram trabalhar suficientemente o conhecimento, ao colherem frustrações, desgostos, mágoas, desistem da empreitada de renovação moral e espiritual que está. É essa a questão. É uma grande maioria das pessoas, quando tem aquela curiosidade de conhecer, e principalmente na doutrina que ela trabalha muito por você, né? Que tudo depende de cada um de nós. Quando chega as dificuldades e a hora da prova, muitos se desviam porque dizem, eu ainda não estou preparado, eu vou deixar para a próxima encarnação, que nessa encarnação eu não estou preparado para isso. Aí quer dizer, vai protelando. E é por isso que, continuando, Emmanuel diz: todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber porquê. Vamos analisar esses dois últimos pontos. O primeiro ponto: será justo aprender como. Emmanuel se refere ao fato de que é preciso ter acordado para o conhecimento das leis divinas, estabelecidas no amor, que começa no amor a Deus, ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo, para depois se estender no amor ao próximo, para justamente, muitas vezes, evitar atitudes e decisões que podemos tomar, achando que estamos fazendo o bem ao outro, e na verdade não estamos. Inclusive por desconhecimento ou falta de vivência do próprio auto-amor, auto-respeito, autoestima. Quantas vezes o amor humano não se confunde com os excessos de possessividade ou de ciúme, e aqueles que são amorosos e ciumentos acham que é a coisa mais certa e natural, mesmo que cause muita infelicidade a quem é o objeto da desconfiança ou do ciúme. Então é por isso que Emmanuel aqui chama esse primeiro ponto de aprender como. O como é: estude e conheça o funcionamento das leis de Deus. E depois devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Esse é o último ponto que vamos analisar. O para quê tem a ver profundamente com aquilo que foi revelado a nós pela doutrina espírita em termos de realidade espiritual da vida. Nós somos chamados ao conhecimento espiritual para a vivência do bem e para entender o para quê, justamente por ter percebido as consequências disso na realidade da vida que continua depois do túmulo.
Então, é para nós espíritas, sobretudo, que a convicção de fazer o bem não pode ter nenhum índice de dúvidas, porque a gente sabe para que é. É para que possamos estar bem, em paz e felizes na terra ou no mundo espiritual. É para, face à revelação da situação dos espíritos depois da morte do corpo, na base da mais absoluta convicção, perceber que o esforço que fizeram da renovação, da vivência e do conhecimento das leis divinas redundou em um estado de felicidade e de plenitude, que aliás é o que nós estaremos hoje novamente estudando na segunda parte do livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes. Vamos ver o primeiro slide de hoje, que é a continuação da análise do depoimento do espírito Sanson. É perguntado a Sanson o seguinte: que tal se vos afigura a sessão, a reunião que eles estavam lá? O seu aspecto é o mesmo de quando eres vivo? As pessoas guardam para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Está se perguntando a Sanson se a percepção que ele está tendo na vida espiritual é idêntica ou muito parecida com a que ele tinha quando estava encarnado entre eles. Então está se perguntando a ele assim: olha, tu está vendo a gente aqui do mesmo jeito quando tu estava reunido com a gente? Porque Sanson participava das reuniões espíritas e mediúnicas com aquele grupo onde ele está fazendo o depoimento dele. E a resposta dele, muito mais clara: porquanto posso ler o pensamento de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Vamos entender aqui a razão dessa resposta de Sanson. Primeiro, como nós estivemos analisando, o nível evolutivo e espiritual de Sanson. E pelo que compartilhamos aqui na semana passada, a gente notou que ele tinha que ser um espírito bem elevado. Ele precisou de pouco tempo, poucos dias para estar se comunicando na reunião mediúnica. E o nível de equilíbrio e de harmonia que ele estava evidenciava a bondade, a humildade e uma série de virtudes que faziam parte do comportamento de Sanson. E aqui isso vai aumentando mais ainda quando ele diz que podia ler o pensamento de todos nós. Não é todo espírito desencarnado que lê pensamento, não. Assim como entre nós encarnados, essa possibilidade de leitura do pensamento fez parte, inclusive, das possibilidades que Francisco Cândido Xavier tinha, né? No aspecto da paranormalidade que ele trazia. Mas mesmo desencarnados, a maioria dos espíritos ao redor da Terra, eles não leem pensamento. E eles conversam entre si como se estivessem usando a linguagem articulada, não é a linguagem do pensamento. Não é por outra razão que o Espiritismo incentiva e divulga o idioma do Esperanto. Porque, na verdade, ao redor da Terra, para a maioria dos espíritos desencarnados, continuam os problemas linguísticos entre os povos. Então, alguém que, por exemplo, vai fazer turismo nos Estados Unidos e lá desencarna, se a desencarnação dele lá for alvo de certo nível de provas que ele precisava passar,
não há dúvida que uma delas será a dificuldade de entendimento linguístico com os desencarnados ao redor da América, dos Estados Unidos. E vai se sentir perdido, né? É claro que isso dentro de um campo da lei de causa e efeito, aonde essa dificuldade pode fazer parte até das provas que ele teria que passar após a desencarnação. Mas isso é uma realidade. Então, o fato de Sansão poder ler o pensamento dos ex-companheiros dele é porque ele é um espírito bem elevado, moral, espiritualmente bem elevado. Vamos continuar. Dissestes poder ler em nosso pensamento? Podes explicar-nos como se opera essa transmissão? E Sansão vai responder: não é fácil para vos descrever. Explicando, preciso fora franquear-vos todo um arsenal de agentes novos, com que, aliás, ficarias na mesma por terdes as vossas faculdades limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e tudo conseguireis. Vejam a precisão da resposta de Sansão, incentivando que na vivência do bem e da caridade é que eles deveriam dirigir a sua maior atenção, mesmo em termos de terem a condição, a possibilidade de entender a leitura de pensamento que o Sansão dominava. Em verdade, mais adiante nesse texto, Sansão vai dizer que é como se o oxigênio, o ar que eles respirassem, pudesse ser veículo das palavras que eles estavam dizendo. Era como se ele decodificasse as vibrações no ar aonde estavam as palavras. É claro que nos dias modernos, os meios da radiofonia e da telefonia utilizam a codificação vibratória em ondas eletromagnéticas da voz e da imagem, para a qual os aparelhos de rádio e televisão decodificam as vibrações que vão pelo ar, pelo éter, a semelhança até da explicação que Sansão dá, em parte, de que realmente o ar não deixa de ser veículo condutor de pensamentos. É condutor de ondas eletromagnéticas. O ar também é condutor de som e de imagem, como ocorre hoje nos aparelhos de televisão ou de celular. Não deixa de ser por aí o entendimento. A questão é ter a capacidade de decodificar. Decodificar é o que? Extrair do ar as partes ligadas ao pensamento de quem emitiu e entender nas vibrações a ideia que a pessoa fez. Para a maioria dos espíritos desencarnados ao redor da Terra, não tem essa habilidade. E é por isso que o Espiritismo incentiva muito a aprendizagem do Esperanto, a língua neutra internacional mais divulgada atualmente. Bom, concluindo, paciência, tornai-vos bons e tudo conseguireis. Então, o mais importante aqui é estarmos estimulados a fazer o bem. O resto vem de acréscimo. Agora vamos conversar sobre Jobarde, o segundo depoimento que tem. Era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: aqui estou eu, a quem ias evocar, manifestando-me por este médium,
que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Então vejamos bem a situação. Se passaram cerca de 14 dias, mais ou menos, da morte desse senhor Jobart, que era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, que também era um espírito de certa elevação. E o que se passa? Alguns dados aqui que ele nos diz e que já enseja destaque. O primeiro deles é que ele sabia da ansiedade que os irmãos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinham de ele se comunicar. E antecedendo o momento em que eles iriam marcar para ele se comunicar, ele se comunicou, evidenciando, inclusive, aquilo que nós já compartilhamos aqui, de que o Espiritismo, sobretudo nos dias atuais, preserva muito mais as comunicações espontâneas do que evocações. Inclusive porque, eu lembro aqui, as evocações possibilitam muito as mistificações de médios se reunirem, em prece pedirem o que é uma evocação, que determinado espírito se comunique, e o espírito vem se comunicar usando o nome daquele que foi evocado, mas sem ser ele. E é por isso que normalmente as instituições espíritas trabalham dentro da comunicação espontânea e não da evocação. E aqui ele diz: aqui estou eu a quem ias evocar, manifestando-me por esse médio. Então a evocação era praticada naquela época por certas características especiais. Estava sendo formado a base da doutrina espírita. Havia um alicerce e um amparo espiritual dos mais elevados, aquele grupo que estava iniciando em Paris, na época em que os livros espíritas estavam surgindo, viu? E aqui nós estamos em 1859. Mal tinha saído o livro Dois Espíritos. Então, estava na época em que os livros estavam surgindo. Nessa época, a evocação era uma prática regular. Mas já no livro dos Médios, quando é feito a análise entre evocar ou comunicação espontânea, a comunicação espontânea é destacada como sendo a mais indicada. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Então, primeiramente ele diz: eu quero logo dizer a vocês como é que eu me senti tão logo comecei a me perceber desencarnado. Vamos ver, né? Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Vejam, esse depoimento do Jacó, é esse o nome dele, né? Jobart. Ele se enquadra numa perfeição e numa nitidez impressionante. Com o quê? Com os depoimentos das pessoas que passaram por EQM, experiência de quase morte, e aonde a grande maioria nem é espírita, nem sabe o que é espiritismo. E entre uma das características é essa que o Jacó também vem dizer: qual é?
passar rapidamente pela mente toda uma retrospectiva dos principais fatos que marcou o espírito. Então ele vê momentos da juventude, do nascimento, da velhice. Ele falece com 69 anos de idade. Pessoal, você vê que na época que essa comunicação foi dada, não existia esses estudos, essas descobertas de nada disso. Isso, né? E no entanto, a gente vê um depoimento que se aloja perfeitamente. É onde a gente percebe as características científicas da revelação espírita. Agora, o curioso de tudo é que, mesmo diante desses fatos, ainda há uma grande massa de estudiosos, simpatizantes do espiritismo, que duvida, ou pelo menos não possibilita que as convicções espíritas redundem numa mudança profunda na maneira deles viverem, porque era para redundar, né? Nós não estamos diante de uma religião que busca estabelecer crenças, mas fé racional e lógica deduzida pelos fatos mostrados pela mediunidade. Aí é um espírito mesmo, encarnado. Mas essa descrença, Soares, ela se justifica pela falta de conhecimento e pelo o que essas religiões tradicionais elas implantam na mente das pessoas. Porque, eu nunca tinha lido o livro A Caminho da Luz. Tem coisas ali que eu jamais imaginava. É verdade. Aí você vê o que vem durante esse longo tempo, esses anos todos, sendo jogado na mente de encarnação em encarnação, de encarnação em encarnação. Para você se desvencilhar de tudo isso, de um condicionamento desse, não é fácil não. E na verdade, é por isso que o Espiritismo procura muito associar o conhecimento com a vivência prática, para justamente no esforço da prática do bem e da caridade ganhar a profundidade do conhecimento que a gente está adquirindo agora. Porque diante dos séculos de ignorância, de materialismo, de animalidade em que nós já vivemos, o despertamento espiritual nosso em termos positivos na encarnação atual exige uma drenagem muito grande, uma canalização de energias negativas em termos de experiências desastrosas grande. E é por isso que o Espiritismo ele bate muito em cima da prática da caridade, da reforma íntima, de a pessoa ir trabalhando a mudança do ponto de vista dela encarar a vida o mais profundo possível. Porque a gente tem um material dentro de nós de péssima qualidade. A qualidade do material que a gente traz de outras encarnações é Manuel, nessas mensagens que ele comunica, que ele interpreta da série Fonte Viva, ele chama, entre outros, de estrumo. E a gente sabe o que é estrumo. É muito útil para utilizar em plantas, para que as plantas, mas em termos de qualidade por si mesmo, é o resultado muitas vezes até das fezes de animais. É isso o passado que a gente traz, que deve ser drenado e utilizado em uma plantação nova, o mais forte e predominante possível, para substituir o máximo que a gente traz. Então, essas provas que a gente vê, como no depoimento do espírito Jobardi,
é muito característico do que hoje, como eu havia dito, as revelações das experiências de quase morte as pessoas têm. Só que naquela época, a gente está falando aqui de 1859, 1860. Depois ele diz: eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar enfim nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. É claro que essa parte final desse depoimento dele evidencia o quanto ele já se identificava durante a encarnação com o mundo espiritual. E como ele olha, talvez até com certo desprezo, para aquele corpo no qual ele não percebia nenhum índice de identificação. Está lá o corpo que jaz inerte, o corpo não sou eu, e o que eu mais desejo, como ele coloca aqui, era encontrar as regiões reveladas em nossa crença. É claro que a gente está falando aqui de espíritos do começo do trabalho da codificação espírita, aonde aquelas estruturas de regiões definidas pela tradição da Igreja Católica tinham uma base muito forte. Hoje, quando a gente trabalha essas questões, a gente sabe que em vez de regiões seria a companhia de espíritos do bem, porque em verdade as regiões é apenas o reflexo disso e não lugares definidores de felicidade ou de paz. Mas ele ainda continua aqui: ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, muito devem aprender ainda. Vamos analisar aqui alguns aspectos. Primeiro, essa sensação de liberdade que ele diz que é um prazer imenso sem o peso do corpo. E quanta alegria no abranger o espaço, que seria uma relação com a facilidade que ele encontrava de se locomover. Mas depois ele deixa bem claro: não julgueis, no entanto, que me tenha tornado eleito do Senhor. E é aí onde ele expressa, de uma forma bem clara, o nível da virtude e da humildade que ele trabalhava com ele. Primeiro ele dizendo que aprendeu muito pouco e tem muito para aprender. Outra pergunta que é feita a ele: não há muito que encarnado vos sentáveis nesse mesmo lugar? As condições em que ora o fazeis parecer-vos-ão estranhas? Qual o efeito da mudança do estado? Veja, a reunião era como se numa mesa dessa esse Jobá se sentasse e participasse das reuniões. Agora ele não estava. E procura saber com ele como é essa diferença. Tu está te sentindo como tu te sentia quando tu estava sentado aqui do nosso lado? Ele diz: de modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Vamos entender aqui o começo dessa resposta dele. Essa resposta parece que se desdobra. Primeiro ele diz que não parece estranho, é como se ele tivesse encarnado. O meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas ou sem solução qualquer questão que encare. Então, em verdade, entre outros objetivos que tinha
aquela mesa de reunião onde eles se reuniam, era buscar respostas para problemas relacionados à vida além do túmulo. E aí o Jobardi salienta de que não há questão nenhuma que para ele seja sem solução, irresoluta. Lembrai-vos, outra pergunta que é feita, lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Experimentas qualquer mudança a esse respeito, comparando as situações presentes e passadas? E ele responde, recordo-me das existências anteriores. A gente já vê que é um espírito meio elevado. E sinto-me melhorado, por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbados nas precedentes existências, só me apercebia das portas terrenas. Então aí vai se delineando mais características para que a gente perceba o nível elevado desse espírito. Então, mesmo tendo desencarnado há poucos dias, ele diz que se lembrava das vidas passadas e podia comparar a existência anterior à última que ele teve na Terra, e notava que tinha feito muito progresso em relação a isso. Que bom. Que ele diz que nas precedentes ele se percebia perturbado e só se apercebia de faltas, mas agora não. Se nós tivéssemos essas possibilidades. Essas possibilidades que nós temos, né? Mas não aproveitamos. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da que precedeu a do senhor Jobardi? Resposta, sim, me lembro. Veja só que se lembrava da encarnação anterior. Fui um operário mecânico, acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar minha arte. Como Jobardi, realizei os sonhos do pobre operário, porque nessa encarnação ele se tornou dirigente de um museu de mecânica que citam no livro. E dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositar em meu cérebro. Então, veja, na encarnação anterior ele passou por uma situação de miséria, de dificuldades. Nessa ele teve facilidades materiais, mas mantendo um nível de humildade e equilíbrio que fez com que na encarnação atual ele conquistasse degraus evolutivos. Ter essa lembrança que ele revela aqui, poucos espíritos têm. E sobretudo depois de 14 dias de desencarnado. Já vos tendes comunicado em outra parte? Ainda é feita uma pergunta a ele. Pouco me tenho comunicado em muitos lugares. Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares. Um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes estava eu perto dele, sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente é a minha morte, que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Vou analisar aqui alguns aspectos importantes. O primeiro é que ele diz que já teve espírito que tomou o nome dele para se comunicar em algumas reuniões mediúnicas, já naquela época. E diz ainda um fato aqui bem interessante, de que mesmo ele estando perto daquele espírito, ele não conseguia se comunicar por aquele meio que o espírito impostor estava usando. E ele não conseguia porque ele explica que para ele, até porque é recente a desencarnação dele, ele precisa de uma perfeita simpatia com o médium para exprimir o pensamento dele. Nessa reunião em que ele estava se comunicando, ele atingiu esse nível de afinidade vibratória e espiritual para se comunicar
através do médium, nessa reunião que está sendo analisada. Mas naquela outra, onde ele esteve sendo mistificado, não. Vamos aqui comunicar, acho que é o último slide de hoje. Vedes os espíritos que aqui estão conosco? Vejo quais são os espíritos que ele vê. Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de verdade, pairando no espaço. Depois ainda uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Vejam, aí quando chega nesse ponto, a gente tem uma ideia de que o Jobarde não era um espírito mediano, não, era um espírito aí relativamente elevado. Então, esses espíritos que ele coloca, Lázaro e Erasto, participam de mensagem na codificação, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. E mais o Espírito de verdade, que em muitas comunicações, como em obras póstumas ou no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes o próprio Cristo, ou às vezes espíritos que o representaram. São esses espíritos que Erasto estava vendo ali durante a reunião. E fora esses, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Aquele grupo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era muito bem assessorado. Bom, esse é o último slide para comentarmos hoje do nosso estudo. Alguém tem alguma observação ou pergunta? Podemos tentar responder. E ainda iremos continuar na próxima semana com os depoimentos dos espíritos felizes. Então vamos para a prece.